que não pode juntar moedas. Por quê? Porque no fundo ajunta moedas porque tem medo, pastor, que vai faltar amanhã. Mas olha o povo no deserto, em Midbar, deserto. O que Deus trazia todo dia? Maná, cordonizes, água alcalina no deserto. Todos os dias, nuvem de glória, roupa não apodrecia, sapato, sandálias não apodreciam, clima de ar condicionado, coluna de fogo para aplacar o frio à noite, 0 abaixo de grau, coluna de nuvem para aplacar o sol, 50 a 120 graus no deserto. Não faltou nada, pastor. É como se Deus colocasse eles numa bolha temporal e eles não sofriam as intempéries do tempo. Ou seja, tudo que a gente precisa, pastor, Deus vai trazer no nosso dia a dia. E Deus falou, se o maná é o seguinte, o maná ele é diário. Então, quantas pessoas tem na sua família? 3. Então, o maná... na questão da minha casa, minha esposa e meu filho. Isso. Então o maná é para 3 pessoas. Na minha casa são 6. Então o maná seriam para 6. Você só vai pegar a porção que você precisa para aquele dia. Era assim que funcionava. Ah, mas o pastor Rogério, ele tá meio incrédulo. Ó. E aí eu vou lá e coloco 8. Esses 2 apodreciam. Por quê? Porque Deus disse, eu tenho maná para você diariamente. Eu não vou deixar faltar. A porção que você precisa, Deus tem para você. Então quando a gente fala assim, essa cultura de juntar moedas é pecado, muitas vezes é. Nesse sentido, é muito ligado ao que está no seu coração. Muitas vezes é incredulidade. A gente duvida que Deus pode fazer isso. A gente é incrédulo no suprimento e na provisão do Senhor. Mas também, se a gente for levar para uma questão mais economia, é errado. Por quê? Porque juntar moedas paralisa as suas finanças. Como assim, pastor? Por quê? Porque o dinheiro ele tem que estar em circulação. Dinheiro parado é finanças paradas. Então, eu como um pastor, eu não aconselho as pessoas a juntar moedas. Eu aconselho as pessoas a utilizar a moeda, porque até o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, ele diz isso. Você não pode deixar moeda porque isso faz que as finanças do país não circule. E dinheiro tem que circular. É como um rio. Ele tem que fluir. Quanto mais ele flui, mais as águas elas se manifestam. Quanto mais você usa o seu dinheiro, mais provisão e suprimento Deus vai trazer para você. Forte. Então, quebra aí o cofre. Mas, assim, faz uma análise. Tem que fazer a análise do coração. Do coração. Análise, cada um, né? Às vezes a pessoa não tem uma incredulidade, nada disso. Mas no meu caso foi assim. Então, eu oriento. Pergunte para o Espírito Santo, Senhor, será que eu também não fiz igual o pastor Rogério na época, muitos anos atrás isso, eu não tenho uma incredulidade e eu estou duvidando, porque Deus falou assim, você nunca mais vai precisar juntar moedas. Eu falei, eita glória. Isso aí foi muito tempo atrás. Muito tempo atrás, porque agora o Rogério, o dinheiro que vem na mão dele não cabe no cofrinho. Não cabe no cofrinho. E também o cotismo nas finanças, o que eu achei do tópico aqui muito interessante. O que é isso? Você pode até falar disso do ocultismo nas finanças e alugar casa que teve ocultismo. Muita gente fala isso. Que tem a ver, não sei se tem a ver o ocultismo das finanças e casas de ocultismo. Ocultismo financeiro, fazer promessas para entidades para enriquecer. Quanta gente que não fez promessa para determinada entidade para enriquecer. Só que a pessoa não sabe que ela está fazendo pacto ali com coisa ruim. Isso vai dar pau lá na frente. Tá? Quando eu falo de alugar casa de ocultismo, a pessoa aluga a casa, pastor, mas já tem um espírito territorial ali que não deixa a pessoa prosperar. As coisas quebram. Às vezes tem até aquele fenômeno poltergeist, né, que fala poltergeist. As coisas não funcionam, mas daí, tá tudo errado. Mas se a pessoa chega e unge a casa, resolve. Aí ela tem que o quê? Destronar a entidade que está lá. Mas mesmo assim, quando você aluga a casa, você tem que passar tudo pro teu nome. Você tem que averiguar antes qual é a casa que você está alugando, fazer um trabalho. Porque tem gente que aluga, mas não entende muito espiritual e não faz nada disso. Daqui a pouco a pessoa está com um monte de problema, não só financeiro, na família, no casamento sexual. Por quê? Porque alugou uma casa de ocultismo. Entende? Fazer trabalhos de feitiçaria financeira. Quanta gente que não fez trabalho? Quando a gente faz as clínicas, eu pergunto, você já fez trabalho de tal? Já fiz vários. Investir em entidades demoníacas, isso é ocultismo.
Quanta gente que não foi lá, consultou uma entidade? Pagou, pastor. Olha só, ela sela o que ela faz. Ela paga. Quanta gente que não patrocinou mesa de entidades? Terrível isso. Quanta gente que deu primícias para a entidade no altar de casa. Eu conheço uma moça que todo o primeiro café ela dava para a entidade. Ela não morava na casa, mas era a casa da sogra. Ela morava nos fundos, mas toda vez que ela ia, na realidade, fazer a compra, a primeira coisa era da entidade. Ela chegava no altar e dava o café da entidade. Olha que absurdo. Então, é o ocultismo. Tomar banhos ritualísticos para atrair prosperidade. Quantas pessoas não fez isso? Tudo isso é ocultismo financeiro. Isso vai refletir, porque o inimigo vai segurar a vida das pessoas. Lembra que eu falei? Tem coisa na vida da pessoa que não é só negação de dízimos e ofertas. É isso aqui, ó. Ocultismo. O Brasil, ele também está muito ligado a essa questão. Então tem muita gente que fez promessa, fez trabalho, investimentos em muita coisa, e hoje a vida da pessoa não vai para frente, porque tem que ser feito um trabalho de libertação financeira. As finanças da pessoa tá assim, ó, tá mirrada, mão mirrada. Por causa de ocultismo. Deus abomina essas coisas. Igual, vamos pensar nisso. A pessoa fez tudo isso antes de ser crente. Tomou banho, fez aquilo, fez um pacto, fez um voto, se sacrificou. E aí se converteu. Aí não acaba tudo na hora da conversão? Boa pergunta. Acaba a partir do momento que ela trata. Qual é o pecado que Deus perdoa? O confessado ou não confessado? Confessado. Confessado. Porque se fala assim, não confessado, então até os ímpios então estão todos perdoados. E não é. O que a Bíblia diz? Confessai as vossas culpas, os vossos pecados, um para com os outros, para que sejais curados. Ou seja, tem um padrão aqui. 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então tem um padrão. Quando eu confesso para Deus, eu recebo perdão. Quando eu confesso para o próximo, eu recebo cura. Isso aqui já é uma outra situação. Porém, pecado perdoado é pecado confessado. Davi de Meller, o rei Davi, diz: todos os meus pecados eu te declarei. Aí a pessoa veio para Cristo, mas ela não tratou nada. E tem um monte de gente assim dentro das igrejas, veio para Cristo, mas nunca tratou adultério, nunca tratou engano, nunca pediu perdão para o pai, nunca pediu perdão para a mãe, nunca resolveu. Olha só, qual que foi a primeira coisa que em Lucas 19 Zaqueu fez? Quando ele teve um encontro com Jesus na sua casa. O que ele fez? Duas coisas. Primeiro, ele fez uma oferta de restituição. Ele restituiu tudo que ele tinha roubado com 20% em cima, pastor. Chave. Tudo que você roubou de alguém, você tem que fazer uma oferta, você tem que chamar a pessoa. Isso é padrão bíblico, tá? Tá lá em Números. Você chama a pessoa e restitui com 20%. Roubei R$100, coloca mais 20 reais, 120. É um quinto. Tá? Então você tem que fazer, pastor, mas eu roubei muita coisa. Aí tem que buscar uma direção específica da parte do Senhor. Então, quando eu roubo, eu faço uma oferta de restituição. Para quem? Para a própria pessoa, pastor. Não encontrei a pessoa, a família dela, não encontrei a família. Aí a Bíblia diz para fazer isso na assembleia, na casa, na igreja. São 3 opções. Então, tem que se fazer, porque a pessoa lesou alguém financeiramente. Ela transgrediu financeiramente contra alguém. Então ela precisa quebrar aquilo. Tá. O que Zaqueu faz? Ele faz uma oferta de restituição e ele ainda faz uma outra prática, que é muito profunda no judaísmo. Tzedaká. Ele diz: ainda vou dar aos pobres metade dos meus bens. Isso se chama Tzedaká, justiça social. Isso, pastor, eu tenho certeza que Zaqueu ficou mais rico do que ele já era. Porque não tem como uma pessoa que tem um arrependimento financeiro como ele teve, ficar mal financeiramente. Porque de fato ele teve um arrependimento, ele confessou para Jesus, começou a bater de porta em porta, pedindo perdão e restituindo. Pedindo perdão e restituindo. Quem faz isso hoje? Eu quero perguntar para você que está... Esse é o evangelho verdadeiro.
Que esse evangelho aí, ai, vem para Jesus, levanta a mão, pronto, tá tudo resolvido. Isso aí, queridos, com todo respeito, isso aí para mim é muito supérfluo. Agora, o evangelho, que é conversão, é como o Zaqueu fez. Ele bateu de porta em porta e foi pedindo perdão e restituindo o que ele tinha roubado. Aí, esse é o evangelho da transformação. Teve tempos na minha vida que eu tive que bater de porta em porta, já sendo pastor de igreja. Não tinha igreja ainda. Mas evangelista, muitos anos atrás, batendo de porta em porta, eu falei, meu Deus, e pedindo perdão, ó, quero te pedir perdão, porque eu sei que você se sentiu lesada por isso, mas eu vou restituir, e fui pagando, fui resolvendo, fui tratando. Deus foi movimentando, porque eu fui fazendo tratativas. Os crentes hoje estão na igreja, pastor, mas você conhece crente caloteiro? Um bocadinho. Um bocadinho? Então, e a porta que já está sendo aberta? É crente. Mas crente que compra livro não paga. Crente que pede escola pra gente, depois fala assim, ah não, mas eu não pedi. Olha as mentiras. Passa cartão e depois fala que não passou. Querendo reembolso. Vê se... Não tô falando de coisa legalizada, 7 dias, nada disso. Eu tô falando de gente mau caráter. Dentro da igreja, financeiramente. Isso é errado. Então, quando você vai para Cristo, você tem que fazer o quê? Você já tem que rasgar o seu coração. Confessei-te os meus pecados. É o que Davi disse. Você vai confessando pecado por pecado, não só financeiro, sexual, familiar, fiz isso, fiz aquilo. Para Deus, é claro que é bom, a pessoa tem que ser ministrada, é o ideal. E o financeiro também. Então, por exemplo, a gente faz clínica de cura e libertação, que aí eu falo para a pessoa, eu vou mapeando, entrevistando, você já fez isso? Aconteceu isso? Então, já fiz aquilo. Cada caso é um caso, tem situações que é gravíssimas, inclusive. Aí precisa ter uma postura ali financeira. Zaqueu é um exemplo bíblico. Deus deixou ali, não por deixar, Deus deixou ali para servir de uma grande lição para nós. E eu achei interessante aqui, investindo em lugares pecaminosos, investindo também em espírito de morte. O que é isso? Investir. Quais as causas de maldição financeira, né? Quais as causas? Pastor, lugares pecaminosos. Fala até de quebra de aliança conjugal, também é uma causa. Então por que muita gente está hoje com maldição financeira? O que é maldição? Maldizer. Na verdade, maldição é um sofrimento. A maldição, e eu vou falar uma coisa aqui que é polêmica, né? Mas a maldição, ela não é um mal em si. Como assim, pastor? É maldição. Verdade. Mas a maldição, ela é, na realidade, uma... como que eu posso falar assim? Uma prova que Deus está te dando para você entender que tem alguma coisa errada nas suas finanças. Qual que é a diferença de maldição financeira e de provação financeira? É que provação financeira vem e passa. Maldição financeira vem e permanece. É aquela pessoa que você conhece gente que a vida toda é a mesma coisa financeiramente falando? Sim. Vive devendo, vive pedindo esmola, deve para todo mundo, suja o nome das pessoas. Isso se chama maldição financeira. Ou seja, vem e passa. A maldição financeira é como a febre no corpo, pastor. O que é a febre no corpo? A febre no corpo é Deus trazendo para você um indicativo que tem alguma coisa errada no teu corpo. E aí, se trata a febre com paracetamol, com Novalgina? Não, a febre era uma infecção, uma inflamação. Então você tem que usar o quê? Algum antibiótico, algum anti-inflamatório. Maldição financeira é a mesma coisa, é um indicativo de Deus que tem alguma coisa errada nas suas finanças e que Deus quer que você mude a sua atitude financeira. Então quando você fala, por que eu não saio disso financeiramente? Porque tem alguma maldição financeira. Aí quando você mapeia e você fala, nossa, agora eu entendi, foi essa a porta. As coisas começam a mudar. Aí a gente tá falando aqui, né? Quantas brechas que eu não dei financeira lá atrás? Na minha infância, eu dei muitas brechas financeiras. Um dia, olha só, coisa de menino que a gente fala, menino! Mas essas coisas de menino que a gente faz e que nos aprisiona na vida adulta. Então eu tô falando com pessoas aqui que já aprontou igual eu financeiramente quando era menino. Eu tinha um problema quando era menino de cleptomania. Você já teve esse problema? Não, nunca teve. Não. Dá água pra mim, filho, por gentileza. Cleptomania é mania de roubo. De roubo. Mas eu pegava dinheiro pra quê? Sempre para a mesma coisa. Peguei dinheiro do meu pai, peguei dinheiro da minha mãe,
da minha avó, da minha tia-avó, né? Por que eu pegava? Comprar pipa. Empinar pipa. Você não pedia, você pegava não, escondido. E pegava dinheiro mesmo, né? E eles não desconfiavam, não? Eles não desconfiavam? O quê? Desconfiava, depois o couro comia. Pensa. Mas eu fiz isso lá atrás. Quando foi na minha vida adulta, depois eu nunca tive mais problema de salário. Menino, né? Fiz isso e tal. Aí você vai crescendo. A legalidade que eu dei na minha infância, o inimigo começou a segurar as minhas finanças na vida adulta. Aí eu tô orando, falando, Deus, que desgraça na minha vida financeira. Minha vida financeira não muda, as coisas não acontecem. Por quê, Senhor? Por quê? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, você não tá lembrando das coisas que você fez? Eu falei, o que eu fiz? Você lembra que você pegou o dinheiro da sua mãe? E a sua mãe te corrigiu porque ela estava no direito dela, mas ela também te corrigiu na raiva, na ira, porque você pegou um dinheiro que, imagina só, vamos colocar, o senhor tem R$1.000 lá, que é os únicos 1.000 para passar o mês. E o teu filho chegar e garfar tudo. Como que o senhor ficaria? Não, vem cá, meu filho, vou te dar que cheirinho gostoso. Assim? Ah, tá. Uma vez o Moisés pegou, não lembro que ele pegou na loja, docinho, a gente corrigiu, falando, Moisés, não faça isso. Nunca pegue, peça. Mas eu tive isso. Aí um dia conversa, ó a maldição, olha a maldição financeira, olha o legado. Um dia conversando com meu pai, ele falou assim, eu tinha essa mania também. Eu falei, agora tá explicado. Aí o que eu fiz? Eu fui crescendo. Aí na vida adulta, minhas finanças, segurou. Falei, Deus, por que isso? Por que as minhas... Toda pessoa que rouba dos outros, ela fica escrava financeiramente na vida. Eu se tornei escravo financeiro, minhas finanças não iam para frente. Aí eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Aí já buscando um evangelista, homem de oração, orando 6, 8, 10, 12 horas por dia, quartinho de oração, e falando, Deus, o senhor tem que mudar as minhas finanças. O senhor falou assim, eu quero mudar, mas vamos lá, vamos voltar no tempo agora. Vamos começar a tratar. O senhor acredita que é possível voltar no tempo para tratar pendências da nossa vida? Porque quando você começa a confessar o teu pecado, uma nova linha do tempo se inicia na sua vida. Dos seus pecados, a partir de que eles são tratados, confessados, não me lembrarei mais. Então comecei a tratar o Senhor, falei assim, lembra, sua mãe te bateu nervosa, você mentiu, você pegou o dinheiro da sua tia-avó, que culparam uma outra tia por causa disso. Olha a gravidade do que você cometeu. Eu falei, meu Deus, é verdade. E comecei a chorar, me arrepender. E comecei a fazer o quê? Ofertas de restituição. Ofertas de restituição. Porque, pastor, olha só, não são os meus pais que eu peguei dinheiro? O que os meus pais são sobre mim? Autoridade. Pensa só, minha mãe nervosa, meu pai nervoso, e a palavra que eles podem ter liberado na minha vida. Naquele momento. Porque eles estão num momento de raiva deles. De ira. Quantas pessoas que nesse momento pegou algo, fez algo, alguém, isso pode ter sido de uma outra pessoa, a pessoa lançou uma palavra, por você ter a legalidade, o inimigo entrou nas minhas finanças. Então, essa questão aqui, por exemplo, causas de maldição financeira, investimentos em lugares pecaminosos, quem não foi em boate? Quem nunca investiu dinheiro em bar? Motel, pior, hein? Selo financeiro, ela investe em lugares ela paga por aquilo, isso lá na frente vai tocar nas finanças. Outra causa de maldição financeira, investimentos em speed de morte, aborto. Quanta gente que não investiu em aborto pagou para tal feito? Isso toca no quê? Finanças. Processar as pessoas injustamente. Quantos patrões que foram processados injustamente? Uma coisa é você ser funcionário, né? Outra coisa é você ser patrão. Que aí também assim, tem patrão que é injusto com funcionário e tem funcionário que é injusto com patrão. Deus é um Deus de justiça para todos. E aí tem aquele funcionário que ele processa o patrão injustamente. Isso traz maldição financeira. Investimento, quebra de aliança conjugal, adultério, pastor. Posso ler o texto?
Pode. Você me permite? Provérbios capítulo 5. Deixa eu ver. 5 e 6, tá? Todos os 2 capítulos vai tratar da mulher adúltera. Olha só o que diz assim, ó. Filho meu, atende a minha... Versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha, adúltera, destilam favos de mel, ou seja, é bom beijar a mulher adúltera, né? É o que o texto está dizendo. E o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim, olha o que diz, é amargoso como absinto, agudo como espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não puderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Aí diz assim, ó, longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Olha o que diz agora, versículo de número 9. Para que não des a outros a tua honra. Toda pessoa que adultera, a honra da pessoa vai para outro. Diz mais, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. A pessoa perde anos de vida. Para que não farte a estranhos o teu esforço. O esforço dela é dado para outro. E diz mais, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. Isso aqui é maldição do adultério. Geralmente, uma pessoa adúltera, ela tem problemas. Lá na frente vai ter, mas eu conheço empresário que adultera, não acontece nada. Agora, você vai ver lá na frente. A Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas do que o início delas. O mapa da vida é o fim, não é o início. Entende? Hoje, tá, vamos ver lá na frente. O que vai acontecer com essa pessoa? Porque hoje tá tudo lindo, né? Você vê aquela pessoa, não, tô curtindo a vida. Vamos ver lá na frente. Então, a quebra de aliança conjugal, adultério, toca nas... Quantas pessoas que adulterou, pastor, e nunca tratou o adultério? Aí o inimigo trava as finanças. Investimento em objetos amaldiçoados também. A pessoa vai lá e me compra um objeto que é ritualizado, que é amaldiçoado, ela pagou por aquilo. Aí, além de trazer problema na casa, no território, traz problema na vida financeira da pessoa também. Aí a pessoa tem coruja de Lilith, ela tem... tapetes ritualizados, ela tem um monte de coisa que não deveria ter dentro de casa. Dar calote em pessoas e empresas. Conhece gente assim? Sim. Romanos 3,8 diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Eu te devo, pastor. Eu sou um eterno devedor. Do quê? Amor. Mas eu não posso te dever financeiramente. Eu não posso ter isso na minha vida. Eu não posso. E já tive muito isso na minha vida. De dever, e Deus começar a trabalhar. Apropriação indevida. Pessoas, como eu disse, pegaram coisas dos outros, como eu fiz. Tinha esse problema. Aí Deus começou a tratar a minha vida. Eu tive que pedir perdão, me arrepender, me quebrantar. Tudo isso foi mudando a minha história financeira. E porque muitos dizem, até no mundo secular, que o sexo está ligado às finanças. Por que existe essa ligação? Sexo e finanças estão ligados, né? Sexo está ligado às finanças está ligado ao sexo. Então, por exemplo, uma pessoa que vai para o motel, ela vai para o motel para quê? Fazer o tchu-tchu-tchu. Não é isso? Tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá. Tá. Aí você foi lá pro motel, né? Todo ávido, é hoje, não é? Power! Só que aí a Bíblia vem e me diz em Hebreus, vamos pro texto? Deixa eu dar texto aqui, porque senão... Mostra o texto, pastor. Deixa eu dar o texto bíblico, pastor. Que qual senão... é a base bíblica? Não, qual é a base bíblica? Primeiro que a gente não é achólogo, né? Não estamos aqui e não fizemos faculdade de axiologia. Mas lá em Hebreus, carta de Hebreus, deixa eu só pegar aqui o texto para passar, pessoal. Hebreus, carta Hebreus, leito sem mácula. Vamos lá. Olha o que diz a palavra, Hebreus capítulo 13, versículo 4 a 7. Venerado, na realidade, seja entre todos o matrimônio e leito sem mácula, porém os fornicadores aos adultérios, Deus os julgará. Então, motel é leito contaminado, porque se deitou várias pessoas lá de nível sexual. Fornicários, adúlteros, vários tipos de pessoas. Só que a pessoa, ela vai no motel, o que ela faz? Ela paga pelo pacto de aliança sexual que ela fez com aquela pessoa no motel. Isso toca na sexualidade, mas também toca o quê? Nas finanças. Entende? Uma pessoa que compra algo pornográfico,
ela está investindo naquilo. Compra produtos pornográficos, ela está investindo naquilo. Ela está... E o dinheiro, a gente fala o quê? O que é o dinheiro? É sangue. Dinheiro é sangue, pastor. Quando a gente fala assim, nossa, esse mês eu dei sangue na empresa. Porque você deu sua vida. O sangue é vida. Vida tá ligado ao sangue. Mas você recebe o quê? Dinheiro. Então o dinheiro é o sangue. É energia vital. E quando você paga, você está selando aquilo. Financeiramente, o que você fez? Então o sexo, pode perceber. Quantas pessoas que cometeram pecados sexuais fazendo determinados tipos de investimento. Então a pessoa, eu sempre pergunto isso, você pagou ou quem pagou? Ah, fui eu. A pessoa pagou para ir em tal local. Então tem vários locais sexuais que a maioria pagou. Antigamente a pessoa não pagava por um filme sexual. Quantas pessoas que não abriram porta, elas financiaram isso, elas pagaram. Isso traz maldição nas finanças. E também na vida sexual. Porque ela se deita em leito contaminado e ela sela isso financeiramente falando. Olha que grave. Enquanto não tratável, tem que fazer o caminho da restauração aí. Se não fizer, não adianta. Pode chorar, pode espernear, o inimigo vai segurar a tua vida financeira. Pastor, eu chorava, eu ficava orando, batia minha cabeça na parede. Eu preciso de mudança. Como que pode? Você falou para mim ficar na obra e nada acontece e não sei o quê. E Deus falando assim, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te restaurar. O mundo espiritual é sincrônico. Se você quebra a lei te quebra. Então não quebra a lei. Obedeça a lei do Senhor. Pastor, você que faz as suas escolas também, né? Muito treinamento, tem muito curso. Até no final você vai falar alguns deles. Tem muitos líderes que eu acho que procura vocês. Você, né? Pastor, bispo, apóstolo, profeta, que estão quebrados financeiramente, cuidando de pessoas. Duas perguntas. Por que eles estão assim? E se eles, como líder, podem passar para os membros? Agora você tá. Agora você me complicou. Por exemplo, eu peguei um pastor uma vez, foi em casa, a esposa. Ele falou assim: pastor, eu tenho contratos milionários já assinados, mas não sai. Não sai o dinheiro. Quando ele tá falando comigo, o senhor falou para mim: pergunta para ele o que ele investiu em mesa de entidades no local que ele frequentava de ocultismo. Eu falei assim: você tá falando aí, pastor, o senhor tá me mandando perguntar para você o que você investiu em tal local. Vixe, eu fazia de tudo lá dentro, patrocinei, paguei, e eu falei assim, então, por isso que está vinculado, o inimigo não deixa, porque um dia você patrocinou mesa de entidade, você quebrou isso? Não. Você anulou isso? Não. Cancelou isso? Não. Hoje tem muitos pastores assim, que eles são espirituais, mas não administrativos. Então, às vezes, o problema não é só uma questão espiritual. Falta capacidade administrativa financeira para as pessoas. Inclusive para pastores. Entende? Então, a gente precisa também de crescer nessa área, avançar. Agora, um pastor que está com a vida financeira quebrada e ora por pessoas que estão com a vida financeira quebrada ou que não estão, ele contamina. Porque quando ele levanta a mão para orar, o que está nele é transferido. A gente não transfere unção, dons, transfere coisa ruim também, queridos. E aí um dia o senhor falou para mim: filho, eu vou te trazer uma cura financeira de tal forma que você vai orar pelas pessoas e elas vão ser curadas financeiramente. Falei, estou recebendo. Então, hoje tem muitos pastores assim, por tudo isso aqui que eu estou falando, pastor. Pastores que vieram, se converteram, são homens de Deus, mas nunca trataram situações. E a gente caminha na revelação que Deus nos deu. Deus vai trabalhando, mas tem coisas que precisam ser quebradas. Então a gente precisa quebrar isso. Estava tratando com um pastor esses dias e ele falou uma coisa interessante. Ele falou: pastor, Deus pediu para mim, para você orar junto comigo, para quebrar algo na minha vida. Eu falei: mas por quê? Pastor, ele falou: porque eu me lembrei de algo do meu pai. Eu falei: interessante, o que você lembrou? Meu pai me limitava financeiramente. Meu pai não dava as coisas pra gente. Meu pai lançava palavras de maldição. Pastor, palavras de maldição financeira dos pais tem muito poder. E olha, ele pensa numa pessoa de Deus, de revelação, mas o inimigo
tocava nessa área. Por quê? Por causa de uma autoridade. Aí tem que ser uma outra autoridade para quebrar. O que uma autoridade fez, tem que ser uma outra autoridade para desfazer. O mundo espiritual se movimenta por princípio de autoridade. Ele só orando não ia resolver. Tinha que... Não, ele orou a vida toda. Pensa numa pessoa de revelação. Mas o Senhor falou para ele, não, pede pro pastor o Rogério orar. Para ele quebrar isso. É assim, pastor. Você ora por mim, eu oro por você. Você ora por uma área, eu oro por outra. É assim que Deus faz. Um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Quantos pastores que a gente muitas vezes não trabalha. Pastor, minha vida financeira está quebrada. Então, as pessoas, os pastores hoje, eles precisam entender. Olha, eu não falei do pai e da mãe que é telhado? Pastor é telhado também. Se o buraco está esburacado, né, se tem brecha financeira, vai atingir quem? Os membros que estão embaixo. Então o pastor também tem que estar alinhado. Eu tenho que estar alinhado.